O REIQ é um regime especial, significa regime especial da indústria química, para a gente transformar essa sopa de letrinhas numa expressão, né? O regime especial da indústria química, ele procura compensar a diferença entre o valor dos impostos pagos no Brasil com o valor dos impostos pagos fora do Brasil. Isso quer dizer que ele procura compensar as diferenças entre os impostos pagos pelas empresas brasileiras que produzem no Brasil e por empresas que produzem produtos fora do Brasil que eventualmente podem ser importados para consumo aqui, certo? Esses produtos, os produtos que carregam essa carga tributária são matérias-primas, são insumos produtivos, né? Na maior parte, eu vou citar um caso aqui, por exemplo, o polietileno, mais de um, polietileno, polipropileno, poliestireno, são resinas, como a gente chama, né? Resinas são utilizadas na fabricação dos mais diversos produtos, de embalagens, muitas embalagens, né? A embalagem do shampoo, na borracha do chinelo, no plástico da escova de dentes, na embalagem do álcool gel, no tecido da máscara, que nos protege do Covid-19, tem polipropileno. Então, é uma infinidade de produtos. Na haste do óculos, né, na armação do óculos, nos botões das camisas, nos próprios tecidos das camisas, né, no poliéster dos tecidos das camisas. Então, existe uma infinidade de produtos, né, no solado dos tênis, no cadarço dos tênis. São produtos infindáveis. Por exemplo, nas tubulações que servem para conduzir a nossa água ou para levar o esgoto para o tratamento, nas tubulações que servem para irrigação nas nossas lavouras, né, no agronegócio, nos produtos químicos que servem para remédios, nas embalagens de muitos dos nossos remédios, as seringas que servem para as nossas vacinas são feitas a partir desses produtos que têm, enfim, como eu vou dizer, são beneficiadas pelo regime especial da indústria química, certo? Então, existe uma diferença entre o imposto pago pelas empresas que produzem esses produtos, perdão da redundância, fora do Brasil, e as que produzem aqui dentro do Brasil. Aqui no Brasil, as empresas que produzem essas matérias-primas que eu referi, elas pagam em torno de 45% de tributo. Fora do Brasil, em torno de 20% a 25%. O polietileno, por exemplo, que é um desses produtos, no Brasil paga 42%, 43% de imposto. Nos Estados Unidos paga 20%. Essa diferença deixa a competição inviável. Então, o regime especial da indústria química, ele reduziu um dos impostos que são pagos por essas empresas, que é o PIS, COFINS, né, o PIS e a COFINS, de 9,25% para 5,6%. Isso lá no ano, já no ano de 2013, certo? Recentemente, o Congresso Nacional, em julho passado, alterou isso, fazendo um escalonamento que vai até 2025, reduzindo essa compensação para 6,33% nesse ano, depois 7 alguma coisa, 8, até chegar em 9,25%, que é a alíquota que todos pagam lá em 2025. Então, ele programou um final desse regime, o Congresso Nacional. O Poder Executivo queria terminar com essa compensação de uma maneira abrupta, de uma hora para outra. Isso geraria um impacto nos custos de produção desses insumos muito grande, né, imediato.
levando à elevação, por exemplo, do custo de produção, levando à elevação desse imposto, né, a elevação do custo de produção pela elevação desse imposto, muito fortemente. E o Congresso entendeu, então, que teria que fazer um escalonamento aí para as empresas, para dar tempo para compensar isso em outras ações de redução do custo de se produzir no Brasil comparado com os outros países, né? Então, na vida das pessoas, Tirana, isso vai levar a um aumento de preços, né? Tem um impacto evidente na inflação. Do consumidor, né? Do ângulo do consumidor, Tirana. Do ângulo do trabalhador, que eu acho que é o que nos importa muito aqui, houve um estudo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo que estimou, por conta da perda de competitividade, né? Porque a gente, sem essa compensação, aumenta o custo de produção no Brasil, os produtos brasileiros ficam menos competitivos do que os estrangeiros, produzidos lá fora, que pagam menos imposto. Então, deixa-se de produzir no Brasil para se produzir lá fora e importar. Então, o que acontece aqui? Vai haver uma retração de produção, segundo esse estudo, em valor de 11,5 bilhões de reais anuais. Então, deixa-se de produzir 11,5 bilhões de reais em produto brasileiro. Essa redução de produção e de faturamento leva a uma redução, resultado de uma redução física de produção. Como você vai produzir menos, se vai empregar menos. Então, a FGV calculou a redução de postos de trabalho em 85 mil, Gerrana, né? No momento em que o Brasil precisa criar empregos, não extingui-los, né? Nunca precisamos extinguir empregos, mas nesse momento de alto desemprego, menos ainda, né? Então, são 85 mil empregos em risco com a extinção abrupta do regime especial, porque a perda dessa compensação leva à elevação da carga tributária e uma perda de competitividade por elevação de custo de produção. Essa perda de competitividade leva à importação maior, leva a uma retração de produção, a uma perda de faturamento e uma redução de número de empregos que a indústria oferece, né, para a população brasileira. E são empregos altamente qualificados, né? Isso é um agravante aí. O Congresso, como eu te disse, entendeu, Gerrana, concluindo, que essa mudança, se ocorresse, deveria ocorrer de uma maneira gradual, para que o próprio Congresso e o próprio Poder Executivo pudesse oferecer outras medidas para compensar essa diferença de custo tributário no Brasil, como, por exemplo, a reforma tributária, que não aconteceu ainda, né, Gerrana? Então, o Congresso disse, não, até 2025 nós vamos elaborar uma série de medidas que vai compensar isso, então vamos reduzir aí essa compensação gradualmente. A indústria vai se adaptando com outras formas de compensar essa diferença de custo de produzir no Brasil, tributária, né? Não é custo direto, não é algo que depende da eficiência da produção, né? Ou da produtividade do nosso trabalhador. Né? Depende de uma decisão de governo, o nível de tributo, né, no Brasil. Então, está fora das nossas mãos. Então, a ideia é que o Congresso observasse esse tempo para compensar essa retirada da compensação. Mas, de uma hora para outra, não tem como. Então, isso foi o que aconteceu no Congresso. Aí, agora, em 31 de dezembro, a gente foi surpreendido com essa medida, né, Germano? Vai doer no bolso do brasileiro, infelizmente, e vai doer nas famílias brasileiras pela via do desemprego, né? Esse é o risco que a gente está vendo. Além de ser um problema para todo o povo brasileiro, porque na nossa interpretação é uma afronta ao Congresso Nacional, né, de Hanna. É uma decisão que foi tomada em julho. Então, assim, não é uma medida democrática, é uma medida antidemocrática, né? O Congresso já disse o que entende como correto, né? A sociedade brasileira. Uma frente ampla de representações da sociedade brasileira que entenderam o problema que eu relatei aqui,
que, aliás, tem um terceiro aspecto, né? Tem um aspecto de produção, um quarto aspecto, né? Tem um aspecto de produção, tem um aspecto de renda e tem um aspecto de emprego. E tem um quarto aspecto, que é o aspecto de arrecadação também. O governo não fez a conta, ao acabar com essa compensação, do impacto na produção. Ele não calculou que isso representa um aumento de custo tributário, de custo de produção e uma redução de faturamento. Como os impostos só são cobrados se você gera faturamento, né, Gihanna? Ainda não descobriu uma forma de pagar imposto se não tem renda, né? Então, como a renda vai diminuir também o recolhimento dos impostos. Então, o governo, ao achar que aumentando o tributo aumenta a arrecadação, na verdade, ele vai reduzir, porque aumenta o custo, aumenta o importado e vai reduzir o faturamento e reduz a arrecadação. A FGV calculou que essa redução líquida de arrecadação é quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 800 por ano. Ao contrário do que o governo diz, não vai aumentar a arrecadação. Ela vai reduzir, porque vai reduzir produção em território nacional, certo? Aí tem redução de imposto de renda, tem redução de imposto de produtos industrializados, IPI, que produtos importados não pagam. Né? Bom, a gente, ao entender isso, várias entidades da sociedade civil se aliaram à Abiquim nesse processo. 5 federações industriais, Fiergs, Fiesp, Firjan, Fieb e a FIEA de Alagoas, 5 federações industriais, mais a Confederação Nacional das Indústrias, que trabalhou ativamente no Congresso Nacional lá atrás, em junho, para derrubar o fim abrupto do regime especial da indústria química, e já outorgou solidariedade para o setor químico também em relação a essa medida provisória, que é a mesma que foi editada há menos de 6 meses atrás, a mesma. Né? O efeito é o mesmo. O que ocorre aqui é que o Poder Executivo não está aceitando a decisão democrática do Congresso Nacional, de propor uma outra forma de tratar o regime especial da indústria química. Mas os sindicatos de trabalhadores da indústria química todos, em todo o território nacional, Giana, né? Representados pela FNQ, CNQ, Força Sindical, né? CUT, todos os sindicatos e centrais aí que têm atuação no setor químico de trabalhadores também estão nos apoiando, estão apoiando o setor químico por entenderem o perigo de extinção de empregos e renda no Brasil, no setor químico brasileiro, né? Então, não é só a Abiquim, nós vamos voltar em bloco com uma frente ampla no Congresso Nacional. E a gente tem esperança de que se repita o que aconteceu em junho do ano passado, quando, por exemplo, a Câmara de Deputados depositou 404 dos 513 votos favorável à não extinção abrupta do regime especial. E no Senado Federal a gente teve no Senado Federal a gente teve o mesmo desempenho, gente. Foi um desempenho, foi consenso entre todas as lideranças partidárias, Giana, do Congresso Nacional, inclusive a liderança do governo, na época deputado Ricardo Barros, e do governo no Senado Federal, o deputado Fernando Bezerra. Ambos se manifestaram pelo que foi aprovado lá, que era contra o fim abrupto do regime especial da indústria química. Foi um acordo em que o Congresso, o Poder Executivo, inclusive, esteve envolvido, Giana. Não houve veto presidencial, não houve. O projeto foi sancionado pelo presidente da República em julho. Então, é inexplicável, né? Inexplicável. Queremos crer que não existe a falta de entendimento por conta do governo da importância da indústria química brasileira, da indústria química para o enriquecimento do país, né, Gihan? Se eu tiver um instantinho, eu queria contar uma história bem rápida aqui. Conta a história que a ex-chanceler Angela Merkel, você sabe que a indústria química alemã é a mais forte do mundo, né, do ponto de vista tecnológico, inclusive, uma das mais fortes, não vou dizer que é a mais, né, não é. Mas Estados Unidos, China, Japão, Coreia, Alemanha, né?
e é uma das mais longevas, né? Tem grandes marcas aí que a gente conhece, né? Na nossa vida, né? Em medicamentos, em química fina, em química de plásticos. Então, conta a história que a chanceler Angela Merkel, todos os dias quando acordava e queria saber como era o desempenho da economia alemã, ela ligava para o seu ministro da Economia e perguntava como estão as nossas grandes empresas químicas. Né? Posso citar várias aqui, né? Clariant, BASF, Bayer, enfim, várias, né? São várias marcas conhecidas, né? E o ministro respondia, vão bem. Ah, então a economia alemã vai bem, certo? Então, assim, isso nos dá a noção perfeita do que significa esse setor para qualquer economia no mundo. Tá? A indústria chinesa química a indústria chinesa é toda sustentada em cima da sua química. É a segunda maior produção química do mundo. A indústria americana é gigantesca química. Temos grandes marcas aqui também, né? Dow Química, por exemplo, entre outras tantas, certo? Nós temos empresas nossas que atuam no exterior, Unigel, Oxiteno, Braskem, enfim, né? Que são altamente eficientes e lá são tratadas de outra forma, né? Como sustentáculos para o enriquecimento nacional, né? Para a solução da vida da população de cada país, da indústria como um todo. Sim, é inexplicável esse tratamento, sabe, Jean? Inexplicável. Essa não é uma compensação de diferença de custo tributário entre o Brasil e o resto do mundo que atinge só a indústria química. Essa política se justifica porque isso sustenta o resto da cadeia produtiva inteira. A competitividade do resto da cadeia produtiva. Tem um efeito em cadeia, entendeu, Gilmar? Muito grande. Muito grande. Nós vamos pagar o preço na sequência. Não é assim. Tem construção civil, Gilmar, tubos de PVC, esquadrias, né? Esquadrias de PVC, tem uma série de plásticos que fazem parte da nossa casa, né? Escova de dente, a pasta de dente é um químico, vem dentro de uma tubulação plástica. Quando tu acorda de manhã, o shampoo é um químico, a embalagem do shampoo é um químico, o chinelo que tu usa, o tênis que tu usa, né? As camisas que você veste, as calças que você veste, tudo. As fraldas dos nossos bebês, Tiana, são feitas de um polímero super absorvente chamado SAP. Né? Então, assim, tudo o que você pode imaginar. Né? O governo está tentando recuperar a indústria de fertilizantes no Brasil. Que sinal que ele dá nesse sentido, entendeu? Que sinal que ele dá de prioridade para a sua indústria química? 90% dos nossos fertilizantes são importados de ramo. 90%. E a gente viu o perigo que correu aí com a crise de produção fora do Brasil, né? Por não ter produção aqui. Alimento nós estamos falando. Então, assim, é um sinal trocado, né? É um sinal perigoso. É um sinal de insegurança jurídica para investimento e geração de emprego no Brasil. É um sinal perigoso para os nossos trabalhadores, né? De que não há compromisso com a manutenção de empregos no nosso país. Isso vai exportar empregos. Não tenho nada contra os nossos colegas trabalhadores chineses, japoneses, alemães, estadunidenses, nada. Né? Mas a nossa prioridade, eu creio, deve ser criar empregos no Brasil. Né? Então, esse é o grande problema aqui. Então, como eu lhe digo, vamos voltar ao Congresso, sim. Existe uma frente de mais de 75 entidades da sociedade civil, empresariais, de trabalhadores, né, que já se mobilizaram ano passado, estão voltando a se mobilizar agora, que você deve ter tido o registro da FNQ. Né? Vamos voltar. E também estamos estudando medidas jurídicas, de Hanna. Né? Também estamos. Absurdo, absurdo. No intervalo de 5 meses, né? Sancionei, não vale mais.
mudar de ideia, outra coisa. Então, assim, as empresas se planejando, já conformadas com a mais 3 anos e meio de validade do incentivo, reorganizar os seus contratos, porque isso implica em contratos, né, Girano? Contratos da indústria química são contratos de longo prazo. Então, a gente programa a produção para prazos longos, né? Produção e vendas para prazos maiores do que 1 ano. E aí começa a contratar todos os insumos necessários para essa produção. E eles eles consideram um determinado nível de custo, né? Onde o tributo está incluído. Se isso aumenta, desorganiza toda a cadeia produtiva. Tá? Eu não posso acordar de manhã e dizer, não, vou mudei de opinião. Tá? Isso não é governar, né? Com seriedade, certo? Mas confiamos que isso deve ter sido um lapso aí, né? Que isso seja revisto.